Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Hoje a gente retoma a nossa disciplina Psicologia Social 1. Nós vamos dar seguimento, então, continuidade às influências do contexto alemão e austro-húngaro para os estudos em Psicologia Social. Lembrando que a nossa preocupação sempre é se debruçar sobre as questões que fazem parte, então, da constituição da subjetividade. Os outros dois grandes autores da tradição alemã que nós vimos foram o Marx e o Wilhelm Wundt, e hoje nós vamos falar do Sigmund Freud. Então, para ilustrar aqui, eu coloquei esse painel com várias fotos do Freud em diferentes etapas da sua vida, só para dar aqui um colorido diferente às nossas aulas, né? Bom, então vamos lá, vamos começar a conversar. Todo mundo já ouviu falar do Freud. Tem algumas indicações de leituras muito interessantes para essa disciplina. O capítulo 3 ainda do texto do Robert Farr, que vai falar das influências, então, da Alemanha na psicologia social. Tem um texto sobre a psicologia social nos tempos do Sigmund Freud, que é um texto esclarecedor. A gente vê que, por exemplo, um dos grandes conceitos que o Freud vai trabalhar ao longo da sua obra, para falar de psique, que é a identificação, não é um conceito formulado pelo Freud, é um conceito que vem lá do Le Bon, lá do Gabriel Tarde, quando ele vai falar sobre imitação no mundo animal, por exemplo, ou então mesmo as imitações que as crianças fazem no contexto dos seres humanos. E eu tenho duas indicações adicionais de leitura para aqueles que gostam muito de psicanálise. Uma delas é de leitura obrigatória dessa disciplina, né, que é altamente recomendável que vocês leiam, O Mal-Estar na Civilização, do Freud. É um livro pequenininho, um texto relativamente simples de ser entendido, mas é muito esclarecedor para os nossos propósitos. A gente vai se referir a esse texto, inclusive quando a gente for falar depois da Escola de Frankfurt. Mas é uma biografia, né? Na verdade existem várias biografias do Sigmund Freud, né? Tem algumas que são muito boas, né? Você tem uma que foi produzida pela Elisabeth Roudinesco, que é uma psicanalista e historiadora da psicanálise, uma biografia bem legal, mas a melhor biografia, a mais completa, a primeira, talvez, que se debruçou sobre os arquivos do Freud mesmo, com uma exaustividade, com fôlego invejável, é esse livro aqui, tá? Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, que é um historiador britânico muito, muito, muito importante. Tá? E é muito detalhado, conta todo o percurso da obra do Freud, da vida pessoal do Freud e do contexto europeu, entrelaçando, então, esses aspectos para a gente entender o que foi que esse sujeito chamado Sigmund Freud nos delegou. Não só para a psicologia, né, mas para as ciências humanas e acho que para o conhecimento de forma geral. Então, para quem quiser aí uma dica de uma ótima biografia, a do Freud. Bom, o Freud nasce em 1856, morre em 1939. Acho que é dispensável nessa altura do campeonato falar que ele atravessou as duas grandes guerras, né, que elas vão influenciar decisivamente na produção intelectual e na vida pessoal do Freud. Vale a pena lembrar que em 1936, na verdade, quando você já estava ali quase prestes a eclodir a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus, principalmente os que tinham dinheiro, foram pressionados a sair da Alemanha. Mas isso não era um convite, era uma proposta de comprar um passe livre para sair da Alemanha e não ir para campos de concentração. Então, muitos judeus ricos pagaram o seu passe para fugir da Alemanha. Não foi diferente com Freud. O Freud, apesar de não ser um judeu praticante, né, religioso, ele vem de família judia, e só isso bastaria para ele ser assassinado pelo nazismo. Vale a pena lembrar que Freud teve irmãs que morreram em campos de concentração e filho que morreu em combate na Segunda Guerra Mundial. Então, o Freud vai ser exilado com auxílio do governo francês na Inglaterra. Então, a vida de Freud é muito atribulada, né? Ele era um médico bem reconhecido na sua época, de renome,
cujas propostas iniciais não foram bem recebidas, bem quistas, mas que com o tempo elas foram sendo cada vez mais discutidas e incorporadas na sua época e até hoje. Então, Freud, a gente poderia dividir a obra dele em dois grandes âmbitos, por assim dizer. Um grande âmbito que ele vai discutir psicologia individual, então ele vai ter teorias sobre o funcionamento do aparelho psíquico, aquela história do id, ego e superego, palavras que o Freud nunca escreveu na sua vida, ele sempre usou as expressões eu, supereu e isso, mas as traduções da obra do Freud para o português, especialmente, são terríveis, a não ser as mais recentes, mas aquela da Imago, que são as obras completas, que tem a biblioteca da UFTM, que é a mais comum, aquela é uma tragédia de tradução. Depois, em outro momento, posso contar para vocês quais são os outros termos problemáticos. Mas a primeira parte, então, da obra do Freud se dedica à compreensão do funcionamento das doenças mentais e das influências que o inconsciente ocasiona na vivência imediata das pessoas. Acho que vale a pena citar, principalmente para os não psicólogos que frequentam essa disciplina, que o Freud, sim, claro, admitia que existia parte da nossa psique que é racional, que é pensante, que toma decisões. Mas essa é a menor parte do nosso psiquismo. A maior parte do nosso psiquismo está composto por elementos que nós desconhecemos, que são inconscientes, mas que são fortes o suficientes para poder influenciar a nossa vivência imediata. E o Freud vai falar, então, que esse inconsciente meio que atropela, meio que é escancarado na vida do sujeito de diversas maneiras. De maneiras mais triviais, por assim dizer, por exemplo, pelos sonhos, pelos atos falhos, pelas trocas de palavras, pelas confusões, pelas omissões que a gente faz, pelos esquecimentos que nos atingem, mas também em fenômenos que podem ter incidências mais negativas, como, por exemplo, os adoecimentos, as neuroses, as psicoses e as perversões. Então, Freud vai ficar a maior parte da obra dele fazendo essa discussão de como o nosso psiquismo funciona e é interpelado, atropelado pelos elementos inconscientes. Mas tem uma outra parte da obra de Freud que também é substanciosa e igualmente interessante, que é quando Freud vai discutir cultura. Bom, nós somos seres que vivemos em culturas, vivemos em grupos, e isso vai ser um fato decisivo para a constituição da nossa subjetividade. Não é uma mera participação em coletivos. Fazer parte de alguns grupos, a depender de como esses grupos funcionam, modalizam totalmente a nossa subjetividade sem que a gente se dê conta de como essa cultura está nos formando. O que o Freud está querendo dizer, grosso modo, é que nós somos formados a partir de matrizes ou de funcionamentos ou de estruturas sociais das quais nós não temos conhecimento. Mas não é o fato de a gente não conhecer as regras de funcionamento dessas matrizes culturais que nós não somos influenciados por elas. Então a gente pode entender, mas esses momentos na obra de Freud não são separados cronologicamente. Então, de tal ano a tal ano, Freud só falou de psicologia individual, e de tal ano a tal ano, Freud só falou de psicologia coletiva, psicologia cultural, psicologia social. Ele vai misturando esses aspectos ao longo da sua obra. Vale a pena também mencionar que o Freud era muito prolixo, e muito produtivo. Ele escreveu muitas coisas. As obras completas dele têm 24 volumes e não tem todos os textos, faltam pelo menos uns 5, 6 que comporiam o outro volume. Então, ele escreveu demais. E o Freud é um ótimo escritor, um excepcional escritor. Também é importante mencionar que um dos únicos prêmios que o Freud ganhou em vida foi um prêmio de literatura alemã, o mais alto prêmio, a mais alta condecoração de literatura alemã, que é o prêmio Goethe, porque criou-se uma saia justa quando ele foi indicado para receber o Nobel de Medicina, porque havia uma discussão de que psicanálise é ciência ou não é ciência. E se ele ganhasse o Nobel de Medicina, e ela quase nunca em sua história foi reconhecida como ciência pelos não psicanalistas.
E aí imagina o impacto de receber eventualmente ter recebido um prêmio Nobel, o que validaria a psicanálise como ciência. Então, mais ou menos como um prêmio de consolação, e convenhamos que não é nenhum prêmio de consolação, ser agraciado pelo prêmio Goethe, o Freud recebeu então essa distinção durante a sua vida. E ele é um escritor muito, muito claro. Né? Qualquer leigo que começa a ler a obra de Freud é capaz de entender com facilidade a sua proposta, porque ele é muito claro, muito didático, ele tinha essa preocupação, e muito provavelmente por ter sido o pai da psicanálise, né? Uma necessidade de ser claro na sua transmissão, para aumentar, inclusive, a compreensão e a influência dos seus argumentos na comunidade em geral, científica e não científica. E a psicanálise influencia a ciência e também as não ciências. Vejam, por exemplo, o quanto a psicanálise vai influenciar o teatro, vai influenciar as artes de maneira geral, o cinema, a literatura, né? Falar sobre o inconsciente. O Freud não inventou a palavra inconsciente e tampouco inventou o fato de que as crianças tinham uma sexualidade. Esses dois argumentos já eram debatidos na época e antes mesmo do Freud, mas sempre foram vistas como temas complicados, como temas que não mereceriam uma discussão aprofundada. É claro que isso não tira o mérito da obra do Freud, mas talvez o seu maior mérito não foi ter inventado esses argumentos, mas ter colocado esses argumentos dentro do campo de discussão das ciências humanas, das ciências sociais e das ciências duras, de uma maneira incisiva e séria. Né? Existem alguns filmes que relatam a obra e a vida de Freud, né? Tem Freud Além da Alma, um filme que foi roteirizado pelo Jean-Paul Sartre, se não me engano é da década de 60, e recentemente tem um filme que não é do Freud, é do Jung, na verdade, que foi um dos principais interlocutores do Freud, que se chama Um Método Perigoso. Salvo engano, está na Netflix, mas faz um retrato bem interessante de um momento da vida do Freud, né, da sua maturidade. Pois bem, vamos falar então do que o Freud pode contribuir para os nossos estudos em psicologia social. São 3 os principais livros que o Freud escreve para discutir as relações entre cultura e formação da subjetividade nos indivíduos. O primeiro é Totem e Tabu, de 1913. O segundo é Psicologia de Grupos e Análise do Eu, de 1921. Esse livro ele vai escrever diante da ascensão do Partido Nazista na Europa e na Alemanha, né, de maneira específica e geral na Europa, para tentar explicar por que o partido alemão, os fenômenos de grupo, ainda capturavam o interesse das individualidades, ou seja, quais eram os mecanismos subjetivos que os grupos organizavam, e ele vai retomar os mecanismos de identificação propostos pelo Le Bon, né? A identificação vertical com os ideais e a identificação horizontal com os semelhantes de carne e osso e com os emblemas materiais que esses ideais dispersam. Mas aqui nós vamos nos ater e vamos nos aprofundar um pouco no terceiro e talvez mais significativo livro de Freud para falar sobre cultura, que é o livro O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Esse é um livrinho, é um ensaio. Talvez a melhor tradução não seja mal-estar, seja descontentamento, mas a ideia é similar, e é uma ideia muito fácil de ser assimilada, que é a seguinte. Ora, quando você vive em sociedade, segundo Freud, qualquer tipo de sociedade, não é possível que a gente satisfaça do jeito que a gente quiser, na hora que a gente quiser, pelos meios que a gente decidir, as nossas vontades e os nossos desejos, as nossas pulsões. O Freud vai partir então do pressuposto que nós temos pulsões, né, que foi equivocadamente e erroneamente traduzido como instinto ao longo da sua obra. Então nós temos vamos dizer assim, esses impulsos, essas pulsões que organizam nossas afetividades. Nós temos uma necessidade biológica de nos alimentar. Nós temos necessidades biológicas de dormir, de descansar. Nós temos necessidades biológicas sexuais, tanto para a proliferação da espécie, quanto também para vivenciar prazer. Só que essas
pulsões ou esses impulsos, eles não são, na humanidade, organizados das mesmas formas, nas suas expressões, que nos animais. Então, vamos pensar um exemplo, né? Quando um leão, por exemplo, tem fome, o que ele faz? Ele vai caçar e comer o que tiver disponível. Se ele tiver que caçar dia sim, dia não, ele caça. Se ele não precisar caçar, ele não caça, mas quando ele tem fome, ele caça. E ele vai comer ali no meio do pasto, do jeito que der esse alimento. Quando também as fêmeas de qualquer espécie, exceto dos seres humanos e também das lebres, e acho que são só os seres humanos e lebres, eles vão estar receptivos sexualmente num determinado período do ano, que é o sil ou estro. Fora esse período, elas não estão receptíveis sexualmente. Então, elas se recusam a manter relações sexuais devido a uma pressão biológica. Nos seres humanos, não. Nós podemos, né, fazer sexo a qualquer momento e também com qualquer parceiro e, na maioria esmagadora das vezes, evitando ter filhos, ao contrário dos animais. E diferente dos animais, os seres humanos que têm fome, salvo raríssimas exceções, nós organizamos a partir de práticas culturais como nós vamos saciar ou como nós vamos responder a essas pressões biológicas internas, a essas pulsões. Então imagine que você está com fome, você come qualquer coisa? Não. Nossa fome sempre é uma fome de alguma coisa, a não ser em situações extremamente excepcionais. Você está num avião que cai na Cordilheira dos Andes e não tem nada para comer ali, a não ser o corpo congelado de uma pessoa que morreu nesse acidente. Aí você vai comer o outro corpo? Vai, provavelmente você vai comer. Salvo essas situações excepcionais, você vai tomar água suja, se você estiver com sede, só se você estiver num deserto ou numa catástrofe ambiental. Na maioria das vezes, basta a gente olhar para nossas práticas cotidianas, nossa fome é modelizada por experiências pessoais históricas e por experiências culturais coletivas. Então, você tem fome de comer o macarrão que é feito pela sua avó. Você tem fome de comer o pão de queijo sentado numa mesa, tomando café, conversando com os seus colegas. Você tem fome de comer o lanche do McDonald's. Então, vejam, se fosse simples e puramente saciar um instinto biológico, você comeria qualquer coisa. Você comeria grama, você comeria coisas apodrecendo, você não sentaria à mesa e usaria talheres, não usaria guardanapos, não observaria ritos de alimentação, como, por exemplo, come primeiro a salada, come depois o prato quente, bebe, sobremesa. Não, a gente comeria em qualquer lugar. Nem sentaria à mesa, que já é um rito socialmente organizado. Você comeria qualquer coisa. E se fosse pura e simplesmente fome, biológica, você invadiria algum lugar para obter alimento. O mesmo se dá, por exemplo, com as necessidades biológicas de descanso. O leão, quando precisa descansar, ele deita debaixo de uma árvore, dá uma olhada para ver se não tem nenhum outro competidor ou inimigo e dorme. Ponto final. Salvo raríssimas exceções, a experiência humana demonstra o contrário. Você pode dormir, e você quer dormir no aconchego da sua cama, com o seu travesseiro, com os seus bichinhos de pelúcia, com um determinado pijama, depois de tomar banho. Tem todo um rito de preparar os sujeitos para irem dormir. Pensem nas crianças pequenas. Crianças pequenas que, por exemplo, têm uma caixinha de música, crianças pequenas que têm os paninhos, que têm determinados cheiros, que são colocados para dormir no mesmo horário e não em horários aleatórios, porque você pode passar o dia inteiro, dorme meia hora, fica acordado uma, dorme meia hora, fica acordado uma, mas é necessário aprender a dormir durante uma noite inteira para o corpo descansar, mas isso é alvo da aprendizagem, porque você já deve ter passado por essa experiência. Quando você está muito, muito cansado, fatigado e dorme, na maioria das vezes você não descansa. Isso quer dizer que tem que ter um rito de preparação para esse descanso. E a mesma coisa para a sexualidade no campo dos humanos, da coletividade. A nossa sexualidade, apesar de ser uma pressão biológica, para a gente manter a espécie existindo e para a gente ter prazer, porque fazer sexo dá prazer,
Na maioria das vezes, na maioria não, em todas as vezes, as nossas experiências sexuais estão atravessadas por organizações culturais. Então você escolhe o parceiro sexual mediante alguns emblemas, que você nem sabe mais ou menos quais são, ou tem pouca clareza de quais são, que foram organizados pela cultura. Então vamos pegar uma relação hétero. O homem tem que gostar de mulher. Isso já é uma organização social. E ele tem que gostar de mulheres com determinadas características. Ela tem que ser jovem, ela tem que ser voluptuosa, ela tem que ser sensual, ela tem que ser bonita, ela tem que ter seio grande, bunda grande, enfim, ela tem que ter suponha que ela deve ter um determinado desempenho, uma determinada performance na cama para garantir o meu prazer, porque senão a relação sexual não é satisfatória. E o mesmo para as mulheres. É esperado que os homens tenham determinadas características corpóreas, determinadas características psicológicas, determinadas características atitudinais e sociais, como, por exemplo, para eu gostar do sujeito, entendeu? Eu gosto cada vez mais quando ele é fofo, não quando ele é agressivo, quando ele abre a porta do carro, quando ele me dá a mão, quando a gente assiste um filme, e aí sim a gente pode partir para a sexualidade. São raros, né? São raros os casos de que o sujeito simplesmente fala assim, nossa, que vontade de fazer sexo e vou pegar o primeiro para fazer sexo. E mesmo esse primeiro para fazer sexo, como nas experiências de sexo casual, elas não são aleatórias. Você não escolhe o porteiro do seu prédio para transar. Você vai escolher um cara ou uma mulher bonitinha na balada que responde, mesmo que sem que você saiba exatamente quais são, algumas exigências individuais que estão alicerçadas em valores culturais. Então o Freud está falando que as nossas pulsões elas são organizadas. Se as nossas pulsões são fatos biológicos, todavia elas são organizadas pelas experiências culturais. Todas elas. Todas. É isso que nos distingue dos animais. Não dá para falar que em algum momento, num dia, numa idade, a biologia deixou de ser menos importante que a cultura para os seres humanos. Não. Desde que a gente nasce, antes mesmo da gente nascer, as nossas biologias já estão inseridas na cultura. Imaginem, por exemplo, que quando alguém faz um ultrassom, uma grávida faz um ultrassom, e o médico fala, olha, é um menino, a partir desse momento já se começa toda uma expectativa e uma atribuição de sentidos para esse corpo biológico que ainda nem saiu da barriga da mãe. Então, beleza, é um menino, que cor teremos no quarto? Qual vai ser a cor do pijaminha? E a cor da manta? Né? E a decoração do quarto? Vai ter flor? Vai ter elefante? Como é que vai ser? Ou seja, toda a nossa biologia está calcada numa interpretação cultural. O Freud vai dar um exemplo que é emblemático em psicanálise de como o outro, ou seja, a cultura, influencia e modaliza a biologia, é um bebê que chora. O bebê está chorando. Como é que você sabe que ele está chorando por sono, por medo, por fome, por birra? Você tem que interpretar. Você não tem garantia suficiente de que realmente ele está com fome, com sede. Você faz suposições. Né? E às vezes, e aí a experiência acumulada da humanidade nos dá mais indicativos de assertividade para essas respostas do que de erro, mas os erros podem acontecer. Né? Você pode achar que está com fome e a criança está com dor. Achar que ela está com dor quando, na verdade, ela simplesmente quer que a luz seja apagada. Então, sempre um outro, sempre uma cultura precisa organizar a vivência biológica dos sujeitos. Sempre. Só que essa vivência biológica, para o Freud, nunca é imediata. Como assim? Entre o momento que eu, Rafael, sinto fome na minha barriga, né, ou saliva igual o cão do Pavlov, querendo comer, eu preciso também falar assim, fome, preciso comer um brigadeiro. Mas eu preciso ou fazer o brigadeiro, ou preciso comprar o brigadeiro, ou eu preciso fazer com que alguém faça o brigadeiro para mim. Qualquer que seja a opinião, sexo, ai que vontade de fazer sexo, ou eu tenho que ir para o banheiro, ou o sujeito tem que ir para o banheiro para se masturbar, e ele vai ficar imaginando um monte de coisas, ou ele vai ter que organizar a expressão e a satisfação sexual. Ele vai ter que ligar para a parceira, no caso do homem heterossexual,
vai ter que sair, vai ter que jantar, vai ter que pegar na mão, vai ter que passar perfume, vai ter que fazer chapinha, vai ter que... Tem toda uma ritualística até ir para a cama. De qualquer forma, demorando 2 minutos para ir para a cama ou 2 minutos para chegar na mesa para comer alguma coisa, um trabalho precisa ser despendido. Um mínimo trabalho. Isso pode ser horas. Nossa, eu só vou sair hoje à noite que eu vou comer o lanche que eu tanto quero e depois eu vou comer a fulana que eu tanto quero. Então vamos demorar aí tantas horas. Ou então, nossa, que vontade de comer um brigadeiro e tem um brigadeiro na cozinha. Eu vou ter que ir até a cozinha e comer o brigadeiro. O brigadeiro não se materializa magicamente na minha frente e eu o engulo. Só que esse mínimo tempo, sejam horas, ou sejam minutos ou segundos entre o meu desejo, a minha vontade, a minha pulsão e a real satisfação dessa pulsão, esse mínimo espaço de tempo, gente, entendam isso. Pode ser 1 ano, pode ser 1 mês, pode ser 1 segundo, pode ser 1 microlésimo de segundo. Mas esse mínimo tempo de espera, esse tempo de contenção, segundo Freud, vai criar um certo freio no sujeito e a necessidade de trabalhar para realizar e efetivar a satisfação da pulsão. Ou seja, para o Freud, para a gente satisfazer as nossas pulsões, nós temos que trabalhar. E trabalhar, não entendo aqui como ir numa fábrica e trabalhar 8 horas. Você vai ter que fazer algo. E esse fazer algo sempre vai ocasionar, ou essa latência mínima de tempo entre a minha necessidade de satisfação e a real satisfação, um tempo de espera que faz com que o sujeito se pegue insatisfeito. É claro que quanto menor o tempo de latência, menor a insatisfação. Se eu falar que vontade de comer um brigadeiro, tem um brigadeiro do meu lado, eu como, beleza, agora que vontade de comer um brigadeiro, mas eu vou ter que pegar o elevador, descer até o supermercado, comprar os produtos, voltar para casa, fazer o brigadeiro e aí comer, essa insatisfação, que pode em alguns momentos se transmutar em ânsia, ou ansiedade, ou aumento da expectativa do desejo, está colocando a mesma questão em jogo. A questão que, entre o que eu quero e a satisfação do que eu quero, tem um tempo. E esse tempo é organizado socialmente. Por que é organizado socialmente? Porque imaginem que se todos os sujeitos resolvessem satisfazer-se imediatamente, da maneira que quisesse, sem considerar o outro, para obter as suas satisfações libidinais de desejo ou biológicas. Vocês já pensaram nisso? Um sujeito que, por exemplo, tem vontade de fazer sexo, e se o que vale é só o seu desejo e sua vontade, ele pode, então, pegar a primeira pessoa a contragosto em alguns momentos e fazer sexo com essa pessoa. Ou então, você pode, por exemplo, quando você está com fome, você até pode, mas é recomendável que você se afunde no sorvete, coma 2 potes de sorvete. Ou então, quando você está com vontade de tomar cerveja, é interessante que você tome 2 caixas de cerveja. Não, você pode passar mal por conta disso. Então a cultura vem organizar mais ou menos como a gente deve expressar a satisfação dessas necessidades para que elas não sejam o resultado apenas das vontades dos sujeitos. É necessário esperar, esse ponto é importante, e o segundo ponto importante, trabalhar, organizar a vivência da satisfação para que a gente possa ter um mínimo de segurança na vida. Então, se eu parto do pressuposto que, mesmo que as pessoas tenham vontade de fazer sexo a todo momento, eu não serei violentado na rua, porque eu não violentarei outras pessoas na rua, esse momento de espera, a partir dessas regras determinadas, cria um pacto social de convivência, que para o Freud é a transposição da livre satisfação para a segurança. Só que passar da livre satisfação ou da satisfação imediata para a segurança significa não ser tão satisfeito ou não ser tão feliz quanto você seria se fizesse direto o que você quisesse. Em termos freudianos, ele está dizendo o seguinte: nós passamos de um estado de barbárie, de um estado onde tudo é válido e só o que eu quero é o mais importante. Então eu sou a regra, eu não tenho que esperar, não tenho que organizar, não tenho que respeitar ninguém. Nós passamos de um estado de barbárie
para um estado socializatório. Viver em sociedade, qualquer que seja essa sociedade, é viver com uma certa insatisfação, com uma espera, ou sua ou de outro. Ou eu tenho que esperar e trabalhar para conseguir o que eu quero, ou alguém vai ter que fazer isso para mim. Não tem almoço grátis. Ou eu trabalho para comprar o smartphone e deixo de fazer outras coisas, entendem a insatisfação onde fica? Então eu vou ter que poupar, vou ter que me organizar, ao invés de ficar tomando sorvete, comprando vinho, eu vou guardar esse dinheiro para comprar o smartphone, porque eu acho que vai ser mais legal ter um smartphone. Então eu vou postergando satisfações. Ou então eu viro para minha esposa e convenço ela, que é ela que tem que trabalhar e se sacrificar para me dar um smartphone. De qualquer forma, em termos coletivos, ficamos na mesma. Alguém vai ter que esperar e alguém vai ter que se organizar. E alguém vai ter que abrir mão de outras satisfações para conseguir uma satisfação. Não é possível ter satisfação em todos os campos. Talvez eu possa dar um outro exemplo para vocês entenderem. Não dá para vocês irem em todas as festas open bar que tem ao longo do semestre. Porque alguém precisa pagar pela essa entrada, a não ser que você tenha bastante dinheiro. Então você vai escolher, vou nessa festa, vou naquela porque eu vou encontrar fulano, vou naquela porque a fulana vai estar lá. Só que as outras possíveis vivências satisfatórias, você não vai ter. Então, agora eu vou ter que comprar lá o ingresso da festa, então eu não vou poder ir ao cinema, porque eu já pedi mais dinheiro para meu pai esse mês. Ou eu não vou poder, comprar o livro que eu queria. Ou vice-versa, né? Ou eu vou comprar o livro que eu tanto queria, que o professor Rafael me indicou, mas que é caro, e aí eu não vou poder ir na festa, né? Mas, então, você abre mão de uma satisfação para conseguir outra. Para o Freud, o que importa há uma ilusão de que a gente vai conseguir ter satisfação contínua, sem fim, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós vamos ter que modalizar e organizar essa vivência. Do que resulta uma certa infelicidade. Um certo mal-estar. Um mal-estar que pode ser expresso. Primeiro ponto, todas as culturas, todas as sociedades organizam os seus adiamentos de satisfação, as suas proibições e as suas permissões e os seus prazeres. Só que cada cultura e cada sociedade pode fazer isso de maneira distinta. Então, por exemplo, a gente pode olhar para os índios e falar assim, gente, mas os felizes são os índios, né? Que moram na floresta, que é fresquinho, que comem o que a natureza dá, que pegam as árvores, os frutos das árvores, que caçam, que vivem pelados, que têm vários parceiros sexuais. Eles são felizes, bobos somos nós. Não, em parte. Se você for investigar como funciona a cultura, por exemplo, de um povo indígena específico, você vai ver que eles organizam os prazeres de maneiras diferentes, mas certamente eles têm proibições, ou seja, adiamento das sensações pulsionais. Então, toda a cultura para o Freud funciona dessa forma. Toda a sociedade para o Freud funciona dessa forma. E as sociedades que optaram por não viver dessa forma, ou seja, não organizando as satisfações, voltaram para o estado da barbárie. Exemplo histórico na época do Freud, o nazismo. Quando só um grupo, ou só uma parcela de sujeitos se sente privilegiado ou autorizado a viver do jeito que quer, ela se autoriza a exterminar os outros povos e produzir uma catástrofe sem precedentes, que foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto judeu. Então vejam, viver em sociedade, em qualquer sociedade, equivale em adiar, mesmo que momentaneamente, a satisfação das pulsões. Viver em sociedade equivale, portanto, a ter que organizar as formas de produção e de aquisição dos objetos que supostamente nos darão prazer. E é aí que o Freud é muito interessante para nos ajudar a entender o sistema de produção capitalista. E a gente vai aprofundar isso nas nossas próximas 2 aulas, quando a gente falar da Escola de Frankfurt. Mas a ideia do Freud olha, a gente vive numa sociedade que está calcada num pilar, né? No nível basal, que é uma insatisfação que em alguns momentos se torna satisfação e felicidade. Mas por que os sujeitos fiquem ou não fiquem tão insatisfeitos e em tão mal-estar, vamos ficar oferecendo objetos que supostamente respondem e se ajustam
aos sofrimentos das pessoas. Então, por exemplo, está deprimido? Toma um remédio. O objeto vai curar a tua depressão, você não vai ser triste. Está triste? Vai para o bar tomar cerveja. Um objeto, cerveja, que vai curar a sua tristeza. Se acha que você não tem um corpo adequado para conseguir parceiros afetivos sexuais, vá malhar o teu corpo. O que não falta são halteres e maquinários e relações entre personal trainers para o seu corpo se ajustar ao ideal de beleza. Você tem poucos amigos? Compre um smartphone, aí você instala Instagram, Facebook, outras redes sociais, Tinder, sei lá o quê, porque daí você vai conseguir parceiros com facilidade. Você pode comprar camisas, você pode comprar roupas, você pode comprar carros, você pode comprar apartamentos, ou seja, você pode comprar objetos que pretensamente respondem de uma maneira extremamente ajustada às suas necessidades. Só que daqui a algum tempo, você compra o iPhone 12, daqui a pouco vai ter o 13, e ele vai ser melhor para você, então compre. Aí vai ter o 14, compre, 15, compre. Agora a gente está na coleção verão, talvez. Daqui a pouco, quando nem acabar o verão, nós vamos começar com a coleção de roupas do inverno. E daí nós vamos voltar para a coleção do verão, do inverno, do verão, do inverno. Além disso, a gente pode pensar que os objetos podem ser objetos culturais. Se você assistir determinada série, você vai ficar super legal, né? Super entrosado, vai conhecer um monte de coisa. A hora que você acabar essa série, tem outra série para você assistir, e tem outra série, e tem outro episódio, e outra série, e outra série. Ou seja, não tem fim. O capitalismo funciona organizando objetos, organizando a distribuição de objetos que supostamente respondem ao nosso sofrimento. Bom, mas há um lado perverso. Qual é o lado positivo, né, antes de falar do lado perverso? O lado positivo é, se a gente não viver na infelicidade, no mal-estar, isso não significa a gente viver deprimido, significa a gente viver um tanto quanto deslocado, tá? Pode ocasionar depressão. O que o Freud está falando é que todo mundo vive um tanto quanto insatisfeito. Qual é o ponto positivo? Se não for essa insatisfação, é a barbárie, é a falta de segurança, é a violência e a agressividade a céu aberto. Qual é o efeito negativo? O efeito positivo, então, da comunidade, da solidariedade, da sociedade, é que mesmo infelizes a gente consegue conviver, bem ou mal, né? Às vezes em momentos mais fáceis, às vezes em momentos mais difíceis. Mas qual é o lado negativo? O lado negativo é que, por vezes, os retornos dessa infelicidade no sujeito são muito drásticos. Você pode ser um sujeito que que vai ao shopping e compra roupas para achar que essas roupas respondem à sua angústia. Eu lembro de quando eu era criança, vou dar um exemplo pessoal, eu achava que se eu tivesse uma determinada chuteira, eu ia jogar bola excepcionalmente, né? Nunca tive essa chuteira, por isso que eu virei professor de psicologia e não craque do Barcelona, né? Mas eu vejo a ilusão que está embutida aí. Se eu tiver um determinado objeto, esse objeto vai responder à minha inépcia, à minha falta de habilidade, né? Vai ser suficientemente bom para responder à minha inabilidade, e eu vou ser mais feliz do que eu sou, né? Isso se dá com relações, por exemplo, com a comida também. Então é melhor eu comer do que ficar ansioso. Aliás, como porque estou ansioso. E algumas pessoas podem ter uma relação um pouco mais mortífera, né, com esses objetos. Pensem em sujeitos que viram adictos de drogas, né? A droga como o objeto que lhe dá uma satisfação plena, só que ela também destrói o corpo. Eu não estou sendo moralista, né? Não façam uso das drogas que vocês quiserem, mas lembrem das políticas nacionais de redução de dano, né? Não de abstenção do uso e muito menos do aprofundamento, mas de um uso que seja minimamente danoso. Mas tem pessoas que, por exemplo, a hora que vão tomar álcool, elas literalmente se afogam no álcool. Ou então que elas vão usar drogas, elas literalmente se afundam nas drogas. Ou então quando elas vão comer objetos, ao invés de comer um pedacinho de chocolate, elas comem a barra. Ao invés de tomar uma bola de sorvete, elas tomam um pote de sorvete. Ao invés de comprar uma roupa,
ela vai lá e compra uma camiseta, uma bermuda, um cinto, um brinco, uma maquiagem, uma sandália. Ela pode ter um hábito de compulsão de consumo. Então, essa infelicidade atinge as pessoas de maneiras diferenciais. O mais importante de ser entendido disso é que, para Freud, todos os problemas sociais, violência, criminalidade, adicção de substâncias, tudo que vocês puderem imaginar, podem ser entendidos como respostas diante desse mal-estar da civilização. Entendem? Os sujeitos bebem demais porque estão infelizes na sociedade na qual estão inseridos. Os sujeitos compram demais porque comprar é visto como algo extremamente valorizado na nossa sociedade, porque você é o que você tem e não o que você efetivamente é. Né? Ninguém pergunta para o outro assim, nossa, que legal, quantos livros você leu, né? Qual é o seu autor preferido? As pessoas perguntam assim, qual é o seu apartamento? Qual a sua profissão? Enfim, o que o Freud está falando é que que essas desigualdades sociais, que essas violências sociais, que esses problemas sociais são fenômenos próprios da gente viver em sociedade. Não são fenômenos individuais. Mais ou menos no seguinte grau, o sujeito que compra compulsivamente não faz isso porque ele tem um gene que o impele a comprar. O sujeito que bebe compulsivamente, ele não faz isso porque ele tem um gene que o faz beber. Isso é uma perspectiva freudiana, gente. Ele ou compra ou bebe porque comprar e beber, intoxicar-se, são respostas organizadas pela cultura como mecanismos de remediação e enfrentamento do sofrimento psicológico coletivo. Quer dizer, então, que nós estamos perdidos? Né? Não. Por que não? Porque se há uma organização cultural para o consumo e para a intoxicação e para a volatilidade das relações de consumo, então, por exemplo, eu compro um objeto, depois eu compro o mesmo objeto, um objeto um pouco diferente, vou comprando, só vou sucedendo a cadeia de objetos, e a gente pode fazer isso com o amor, fica trocando de parceiro amoroso, porque ele não entende o que eu digo, ele não entende o que eu quero, então vou procurar outro, e o outro também não faz, e você fica repetindo, trocando de parceiros afetivos sexuais, né? O Zygmunt Bauman trabalha muito bem com essa ideia no Amor Líquido, que é um livro também bem gostoso de se ler. Nós podemos organizar numa cultura formas que sejam menos nefastas, menos duras de encarar o sofrimento. Basta lembrar que na própria época do Freud, uma das respostas ou uma das sugestões que se dava para pessoas que estavam sofrendo, né, por amores mal encaminhados, né, ou por rompimentos amorosos, não era escutar sertanejo universitário, ir para balada open bar, ou então sair pegando geral. A recomendação era, pare para pensar e escreva. Faça seu diário, escreva um poema, pinte um quadro, produza algo interessante para você e para a comunidade. E não, como se diz no capitalismo, tem uma relação destrutiva consigo próprio. Vejam, então é possível ter respostas sociais, socialmente organizadas, para tentar dar conta do mal-estar que não seja o consumo de objetos ou a intoxicação subjetiva. A escrita, as artes, a leitura, a produção e várias outras coisas que podem ser descobertas. Basta que nós consigamos organizar essas respostas como coletivo. Então é essa, basicamente, a ideia que o Freud nos dá. Resumindo, viver em sociedade significa trocar a satisfação imediata e intensa de uma pulsão organizada pela biologia, mas modalizada pela cultura, por segurança de viver junto. Essa troca significa ter que esperar e ter que trabalhar, o que gera ansiedade nos sujeitos e gera insatisfações. Todavia, as culturas, toda a sociedade faz isso. Todavia, as culturas
oferecem objetos ou tipos de interação humana para tentar amenizar esse mal-estar. O que é típico na nossa sociedade de produção capitalista, para amenizar esse sofrimento, ou você consome objetos que no fundo são supérfluos, ou você intoxica a sua subjetividade para não ter que pensar nessas relações e continuar fazendo e sofrendo. Essa é a ideia do Freud. Isso porque o Freud é um pessimista, né? Mas o Freud também fala que se a gente quiser, como coletividade, organizar respostas mais adequadas ou menos sofríveis ou menos enganadoras, a gente poderia fazer isso. Basta a gente se organizar. Nós vamos aprofundar nas duas próximas aulas as relações entre consumo, satisfação e relações sociais. Por isso que nós vamos falar da Escola de Frankfurt. Tá bom, gente? Leiam o texto do Robert Farr e o texto da Psicologia Social na época do Freud para essa aula. E, se vocês não forem ler nada disso, leiam O Mal-Estar na Civilização. Esse deveria ser um livro obrigatório em todas as graduações, e não só em graduações de Psicologia e de Sociologia. Quem tiver dúvida, quem quiser bater papo, escreva para mim. Um abraço para todos. Mas antes de mais nada, eu vou me perfilar entre os Freuds.